Seguindo com o Tudo Posso, vamos falar sobre saúde, continuar falando sobre saúde. E uma alimentação adequada contribui significativamente para uma vida mais saudável e mais longa. Cada vez mais pesquisas vêm comprovando os benefícios que uma dieta equilibrada pode trazer não apenas para a qualidade de vida, mas também para a longevidade. Isso porque alguns alimentos possuem propriedades anti-envelhecimento que podem contribuir para se viver mais e melhor. E alimentação saudável para melhorar a sua qualidade de vida é o assunto de hoje do quadro Homem Sem Tabus. Olá, muito boa tarde, você ligado conosco em todo o Brasil. Hoje vamos falar especialmente sobre a diferença daquela medicina tradicional, a medicina que cura e a medicina da longevidade saudável e também de epigenética. Você já ouviu falar disso? Epigenética é uma variação entre o estilo de vida que você leva e a sua condição genética. Aqui no estúdio, o Dr. Jean Carlos, médico com especialização em nutrologia, vai explicar para a gente melhor isso. Dr. Jean, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre muito bom falar sobre longevidade saudável. Obrigado pela presença. Vamos começar então. Agora, esse termo, né, que o Salatiel apresentou para a gente, epigenética, para mim é novidade, nunca ouvi falar. Então, é um termo novo, né? Não é todo médico ainda que tem essa visão da epigenética. Na realidade, o que a gente sempre vem dizendo que a alimentação, ela interfere sim com a tua saúde, né? Isso é fato. Porém, assim, a gente pode dividir o que é genética da epigenética. Então, a genética, só para você ter ideia, parecia até 2003 como algo que a gente não pudesse, era algo estático. Então, por exemplo, se o teu pai ele é diabético, ou o teu avô, possivelmente você seria diabético, ok? Então, como uma variável estática, hoje não é mais. Veio a epigenética. Você não é mais refém de ser diabético simplesmente pelo o fato do teu pai ter sido diabético. A epigenética nada mais é do que variáveis, várias variáveis, como, por exemplo, o controle do estresse, né? Alimentação, exercício em prol de um equilíbrio hormonal e tudo isso favorecendo a uma noite muito boa e com uma ótima qualidade de sono. Então, são essas variáveis a gente pode colocar como epigenética. E isso pode interferir naquela expressão genética que você tem, um exemplo, né, do teu pai que é diabético, e que aos 50 anos, por exemplo, você fosse ter e desenvolver a diabetes. Que boa notícia que você me deu agora. Seu pai é diabético? Meu pai é diabético, né? Então você pode, através de um programa de longevidade saudável, né, começar a administrar essas variáveis, né? Atividade física, uma boa alimentação, né? Em controle de um equilíbrio hormonal, para que você consiga silenciar essas expressões genéticas. Então, assim, aquele vozinho longevo de 80 anos, que está em plena atividade física e mental, que ainda vai ao shopping, que faz compras, que vai ao banco, a genética só interferiu nele em 15%. Olha só, antes a gente pensava que a genética interferia mais. Então, o modelo e o estilo de vida, né, que compreende aí o assunto da epigenética, interfere, dando e mudando o curso da sua vida, entre o que seria uma vida de doença, né, tida como doenças próprias da velhice e inevitáveis. Hoje a gente pode que através da epigenética, dar um novo curso, né, para as pessoas que achavam que eram reféns, né, do teu pai, da tua mãe, porque ele tinha uma determinada doença. E é nessa parte que entra a medicina preventiva, né? A medicina longevidade saudável, diferente apenas da medicina que cura. A medicina da longevidade saudável é uma forma de você interpretar. Vamos supor, você vem com um carro e lá na frente tem um abismo. Se a gente fizer uma analogia desse abismo como lá eu já tenho uma doença. Se tiver alguém bem antes para explicar para você, olha, lá na frente tem um abismo, um exemplo, nós consideramos a glicemia alterada quando ela está acima de 90. A medicina mais tradicional considera acima de 100. Né? Então, assim,
do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de cronologia, de prevenção, é muito mais fácil você ter uma placa, aquela analogia que eu estava fazendo, bem antes do aviso para dizer, olha, desacelera, vá devagar, caso contrário você vai cair no abismo. Se eu disser que a glicemia de 100, considerar essa glicemia de 100 como uma glicemia que um pouco tarde de você avisar para o seu paciente, entendeu? Então fica um pouco mais difícil. O carro ele pode cair mais cedo no abismo. E aí, assim, a interpretação de exames é que faz toda a diferença da medicina de longevidade. Nós interpretamos através de, assim, um exemplo, a insulina acima de 5 para nós é uma insulina que já começa a indicar que o pâncreas está sofrendo. Então, você pode se tornar diabético mais cedo. Então, através de uma alimentação com carboidratos de baixo índice glicêmicos, certo? Cortando, excluindo o refrigerante, doces, besteiras, certo? Você consegue, sim, de uma forma eficaz, silenciar esses genes lá na frente. Aí eu estou falando de novo da epigenética. Ou seja, você consegue inibir aqueles genes que lhe prejudicam e consegue potencializar o que é favorável? Perfeitamente, através da alimentação. E aí, eu vejo, quando eu falo isso, eu falo, doutor, mas eu vou tirar o meu doce, doutor, como é que você faz isso? Vou cortar meu churrasco. Você está sendo muito radical. Rafael, eu já trabalhei em UTI, certo? E lá eu percebi que eu salvava menos pessoas, ok? A UTI, a terapia intensiva, é radical. O paciente chegava, eu tinha que entubar em determinadas situações, eu não perguntava para ele, não. Eu tinha que passar uma via, ele precisava de ter drogas invasivas. E quando eu sou invasivo na medicina preventiva, como por exemplo, seu pai é diabético, então você tem que comer dessa forma, você tem que treinar dessa forma, você tem que dormir, você tem que ter um controle de estresse. Dá para ser invasivo e radical na medicina preventiva. Na outra medicina, lá dentro da UTI, a gente não tem mais tempo, entendeu? E a diferença básica que eu estava falando sobre essa questão dos exames normais, né? Os exames normais, ele vem de um matemático que eles chamaram esse exame normal, esses exames normais de curva de Gauss. A curva de Gauss é o seguinte, entre um intervalo x e y, né, estatisticamente, a população é considerada normal estando entre x e y. Okay. Só para você ter uma ideia, o chumbo é considerado normal, estatisticamente, né, entre 2 e 8. Mas, na realidade, a medicina preventiva é 0. Você pega uma população, estatisticamente, 95% das pessoas, né, que estão naquele nível entre X e Y, naquele intervalo, é considerado normal. Para a nossa medicina preventiva, a gente considera um nível ótimo. Porque aquelas pessoas ali tem um diabético, ali tem um hipertenso, ali tem pessoas com câncer. Então, é uma curva de Gauss, ok? Eu não posso considerar normal, né, para eu começar a desintoxicar uma pessoa que tem um metal, o chumbo, dentro do organismo, entre 2 e 8. Mas é que na curva de Gauss, entre 2 e 8, né, a maioria da população tem esse limite, entendeu? Então, é importante a forma de você interpretar. Interpretar também a demanda. Se você chegar para um frentista com um carro, eu sempre falo isso, 1.0, e der R$10 para ele vai entender. Mas se você chegar com V8, ele não vai entender. O motor V8, ele consome mais gasolina. Então, nós aqui no Brasil, a gente não considera a idade. Testosterona entre 350 a 800 é considerada normal na curva de Gauss, entre 15 a 50 anos. Imagina uma pessoa de 20 anos, atleta, e uma pessoa de 38 anos, sedentário. Tá. Né? Já dá para entender a então, diferença. assim, a forma de interpretar. A gente não trata exame, a gente não trata o papel, a gente não trata número, a gente trata o paciente. Né? O paciente, ele fala, o paciente ele tem dores, o paciente ele gesticula, o paciente está com exame normal, ele chega em determinadas situações e fala, eu estou sentindo isso e isso. Olha, mas seu exame está normal, não tem o que fazer. Mas será que ele está dentro de um fator considerado da curva de Gauss? Ou será que esse exame está normal,
considerando-se os níveis ótimos. Aí é uma questão de interpretação, então, na verdade. Interpretação. Total interpretação. Perfeitamente. E, doutor, a pessoa que está em casa, está acompanhando a nossa conversa, para onde ela pode ir? Porque uma vez que a palavra epigenética é recente, né, está apropriada a um seleto grupo de profissionais, como que ela pode começar? O camarada que está acompanhando o nosso programa hoje. Então, basicamente é o seguinte, a dica que eu já estar falando, que já vai melhorar muito, né? Só respondendo a sua pergunta, no Brasil inteiro já tem mais de 1.800 médicos, né, que tem esse estilo então de já é um raciocínio. Então já é um avanço. Né? Então, assim, em segundo ponto, eu posso dar aqui algumas dicas. Por exemplo, o refrigerante. Refrigerante, se você gostar da tua família, você não compra. Aquilo eu considero como um veneno. Além de te viciar, certo? Ele tem algumas substâncias cancerígenas. Felizmente, não é tão fácil você falar isso. Mas se for para eu impactar de forma longeva as pessoas, eu prefiro dizer o que é real, né? O doce, por exemplo, se você conseguir diminuir o doce da tua vida, você consegue trabalhar um ambiente bioquímico bem favorável entre o que é o controle da insulina e o controle do glucagon. Quanto menos insulina e mais glucagon, mais você utiliza os seus próprios recursos. Então, se você quer perder uns quilinhos, você precisa justamente por esse estilo fisiológico, por esse cenário fisiológico de insulina diminuída, que é o hormônio da reserva, certo? O hormônio que o pâncreas vai se deletando ao longo dos anos, quanto mais doce você come, vai criando um ambiente ácido. E esse ambiente ácido, ele pode, a longo prazo, favorecer o câncer. O doutor Jean está falando que o açúcar causa câncer. Não, estou falando que hábitos de vidas não saudáveis, né, que inclui refrigerante, açúcar, doce, vai criando um ambiente de degeneração da sua proteína. É isso, uma soma de fatores. Nós temos um exame que se chama hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada significa o que a gente chama de glicação. É a glicose em contato com essa proteína vai formando como se fosse um papel de caramelização. Sabe? Se eu colocar um açúcar e começar a mexer ele no copo, ele vai caramelizando. Essa caramelização acontece com a proteína e muda a propriedade da hemoglobina. E se a gente falar de hemoglobina glicada, a gente está falando da hemoglobina que está dentro das hemácias. O que a hemácias tem como função principal? Ela vem ali do retorno venoso, passa no teu pulmão, ela é oxigenada, né? E ela leva a oxigenação para todas a tua demanda, né? Precisa de oxigênio, né? Toda a parte arterial. Quando você vai ingerindo açúcar e você vai tendo uma glicemia alta, muita insulina, esse cenário bioquímico vai degenerando essas hemácias e você vai desoxigenizando, certo? Menos oxigênio, um ambiente mais ácido. Isso no futuro significa o câncer. O que eu quero dizer, o câncer ele não se inicia em um ambiente ácido. Doutor, não ácido, né? Sim. Falando da questão da açúcar, né, Rafael, a gente encontra hoje vários produtos considerados saudáveis. Obviamente que tudo tem que ser consumido com moderação. A açúcar, por exemplo, tipo Demerara, o adoçante sucralose, que hoje está sendo mais indicado, também tem uma restrição, um equilíbrio. Explica melhor para a gente isso. Sim, o que ocorre? Cada paciente se beneficia de um estilo de adoção de conduta terapêutica. Tem paciente que eu vou retirar o açúcar. Não tem jeito. Né? De forma total, 100%. De forma total. Né? O que ocorre? Nós temos uma premissa. Hoje, se você está em um estágio de pré-diabético, né, eu digo para ele o seguinte, anota 70%, se você fizer 70%, eu te dou nota 0. Se você fizer 100%, eu te dou nota 7. E se você fizer 150%, você tem nota 10. Esse paciente não vale a premissa de 80-20, aquela que eu falo. Esse paciente ele está quase se tornando diabético. Ele está com níveis bioquímicos alterados. Esse paciente ele precisa de um controle mais intensivo. E um controle mais intensivo na medicina preventiva, da longevidade saudável, é bem diferente daquele controle intensivo da UTI. Né?
O açúcar, na realidade, ele tem o mascavo, tá? Ele não é tão inocente assim. Ele é melhor, ele é menos pior. Menos pior, assim, né? Menos pior. Do que o outro que tira todos os minerais para ficar branquinho, refinado. Mas ele lida e mexe com todo o controle do pâncreas também, porque ele tem uma absorção rápida. Né? Então, o intestino tem aquela absorção rápida, tem o pico, né, da glicemia, e o pâncreas acompanha com o pico da insulina para colocar essa glicose dentro da célula. Só que se você fizer, doutor, eu fiz isso uma vez, tudo bem, mas todo dia eu faço isso. Aí é diferente. Né? Paladar, se você hoje tomar um café sem açúcar, se você está acostumado a tomar o café com açúcar, o paladar é uma variável controlável. Então, você vai sentir um gosto amargo, ruim do café. Mas se você fizer isso pelo menos 10 vezes... Se você criar um hábito... O hábito, quando você tomar com açúcar, você não vai achar interessante. Você vai cuspir aquilo ali, porque o sabor do café, ele tem uma outra diferença. Eu tive essa experiência em relação ao arroz integral. Eu não conseguia. E hoje eu tenho dificuldade de comer o arroz branco. Perfeitamente. Você se adequa a um estilo, um hábito. Tá, nós falamos sobre o açúcar, o Salatiel acabou de falar sobre o arroz. E a questão do sal? Porque o sal também tem vários tipos hoje, né? O sal do Himalaia, sal do né? Himalaia, O sal rosa do sal Himalaia. rosa. Tem o sal. Então, o sal do Himalaia, ele tem mais magnésio. O magnésio, ele tem por si só, né? Ele é vasodilatador. Então, ele não interfere de forma negativa como o sal, na realidade, propriamente dito, né? Que é o cloreto de sódio. O sal marinho, ele tem duas versões, né? O sal marinho refinado, ele não tem os nutrientes e não é tão benéfico quanto o industrializado. Perfeitamente. Quanto o natural. E é justamente os nutrientes que se tira do açúcar, que se tira do sal, né? Que na realidade é o poder da industrialização, né? Que vem realmente atrapalhando toda essa questão da longevidade saudável. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: hoje você vai encontrar artigo científico, só para você ter uma ideia, que fala bem do café, e artigo científico que fala mal do café. Artigo científico que fala bem da maconha e artigo científico que fala mal da maconha. De fato, você tem que procurar, na realidade, um médico que atue, né, com aquilo que você acha legal. A personalização, né? O indivíduo tem que ser considerado as suas necessidades reais. Por exemplo, o glúten. Tem gente que fala bem e tem gente que fala mal. Né? Mas, por exemplo, meu filho, por exemplo, eu tive que tirar o glúten dele. Ele estava com várias lesões na pele e eu resolvi retirar por 10 dias. Isso não mata ninguém. Resolveu? E resolveu o problema dele. Gente. Então, o que ocorre? Dentro de casa, meu filho há 2 anos e eu simplesmente deixei passar. Né? Então, são coisas assim que a gente precisa de entender. E aí a gente vai pelo glúten, vai pela lactose, né? E tantos produtos presentes no nosso dia a dia, a gente não sabe, né? Na realidade, Rafael, é o seguinte: a maioria das doenças, elas são invisíveis. Você não pega câncer, você desenvolve câncer. Né? Só para você ter ideia, o infarto, ele é a metade dos infartos, né, que ceifam vidas, né? 50%, quase 50%, o primeiro ataque cardíaco, né, 1/3 desses aí já morre ali. Né? Então, com exames normais. E o restante, né, ele simplesmente ele não tem tempo de ter um diagnóstico. Na realidade, não se tem um tempo de ter diagnóstico para a maioria das doenças. A medicina preventiva, ela vem justamente para, através de uma ação diretiva, através de uma ação controlando aquelas variáveis, você pode, através da medicina preventiva, atuar silenciando os genes, atuar mudando o curso de doenças que você teria, né, lá mais adiante. É importante, é um tema muito vasto que a gente, em outras oportunidades, a gente precisa debater. Mas o que eu mais gostei hoje é que ninguém precisa ser refém de sua carga hereditária. Não precisa. Ninguém precisa. Isso é uma novidade que muda a expectativa. É um tipo de variável que é interessante e importante você avaliar, porque é através dessa variável, através da sua árvore genealógica, que você vai interferir de forma personalizada na epigenética. Tá certo. Salatiel, obrigado pela presença. Obrigado, doutor Jean. Valeu pela parceria de vocês com a gente aqui no Tudo Posso. Né? Isso. O prazer é meu. Foram 12 programas. Muito obrigado a você que ficou junto conosco, acompanhou aqui o Homem Sem Tabus. Obrigado a toda a equipe do Tudo Posso que nos recebeu de braços abertos. Foi um prazer estar com vocês e deixar um abraço. Valeu, obrigado. Valeu Salatiel. mesmo. Doutor Jean, obrigado realmente, viu? Gostei mesmo.
Aprendi muito, confesso para vocês, tá certo? Sempre um prazer falar sobre longevidade saudável e a experiência de estar com vocês aqui foi gratificante. Gente, intervalo. No próximo bloco tem o Dudu Camargo, colunista social, trazendo informações sobre o mundo dos famosos. É o tempo de tomar uma água e a gente já volta.